sou formada em Relações Públicas, sou pós-graduada em Comunicação Corporativa e já trabalho na área há mais de 13 anos, com comunicação interna e externa. Hoje eu atuo na Ali Combustíveis, e é um pouquinho do case que eu quero contar para vocês hoje. Bom, para contar do case de hoje, eu tenho que contar um pouquinho do cenário da Ali quando eu entrei. Então, o time de comunicação interna, ele nos últimos anos não tinha uma coordenação de comunicação interna, mas no último ano e meio eu entrei liderando a área de comunicação interna. Com isso, a gente viu qual era o cenário da TV da Ali. Então a gente não tinha governança, né? Então assim, aonde nossas TVs estão? Elas estão ligadas? Qual é o público? Qual é a estratégia? Qual é o acompanhamento desse canal? O alinhamento com o parceiro, né? Como é que é o processo com o parceiro? O que a gente tem a oferecer para a gente utilizar da sua TV no dia a dia? Então, a gente não tinha esse alinhamento, não tinha essa proximidade com a sua TV. Gestão do canal, né? Então, qual a estratégia de conteúdo do canal? A gente tinha conteúdos fixos, 3 a 4 conteúdos, e que eles não eram trocados, né? Então, assim, a gente não tinha uma estratégia de fato ali. E também não era casado com os nossos planejamentos, né? Com a nossa campanha. Então, ele era de fato como se fosse um mural que não era interativo e não tinha tanto seu papel ali na nossa empresa. E aí, para mudar esse cenário, até porque era um canal importante para a gente falar com a base operacional, né? Hoje na área a gente tem um público de 20% que equivale a motoristas e a operadores das nossas bases. Então a gente precisava desse canal para falar direto com esse público. Então o nosso primeiro passo foi marcar uma reunião com a sua TV e falar, olha, a gente quer beber dessa fonte, qual que é o know-how que vocês têm para ajudar a gente a transformar esse canal um canal mais efetivo nas estratégias de CI, o que a gente pode fazer junto, reestruturar de fato e também fazer novos acordos, né? Quem eu posso procurar quando eu preciso de suporte, qual que vai ser a nossa rotina, nosso dia a dia juntos. Então a gente começou a construir um relacionamento mais próximo para conseguir transformar o canal de comunicação. Reorganizamos, né? Então, por exemplo, qual que foi a premissa? Onde a gente vai ter TV corporativa acima de 10 colaboradores, então a gente fez uma reorganização de distribuição das TVs, não muitos pontos, mas alguns pontos, e aumentamos também. Toda a base que tem mais de 10 colaboradores tem uma TV corporativa, então a gente fez essa reorganização. E também estabelecemos qual que era a rotina de conteúdos semanais, mensais, né? Quinzenais, quanto tempo fica, qual que vai ser a efetividade, né? E tudo mais. E qual que era o grande objetivo do canal? Acho que esse era o principal ponto. Antes ele estava ali na parede sem ter uma função. Então a gente estabeleceu, olha, a gente quer que seja um canal para a base, para conversar com a base. Para que o escritório também, consequentemente, a gente queria que fosse uma fortaleza da nossa mandala de canais. E por fim, a gestão de conteúdos, né, e editorias. Quando a gente fez todo o estudo com o parceiro, a gente olhou a estrutura do canal, a gente falou, tá, o que vai ser o diferencial para o nosso colaborador? São os conteúdos e as editorias. Então depois que a gente organizou a casa, arrumou tudo, a gente falou, tá, a gente precisa colocar a nossa estratégia, o nosso coração de comunicação interna nessa parte. E mensurar os resultados, né? Então a gente não tinha um acompanhamento. Então, mensurar resultados em TV é um desafio. A gente pode mensurar quantos conteúdos a gente colocou no mês, quanto tempo de visualizações nós tivemos, quais são os pontos, o alcance dos colaboradores, né? Atingimos 80% dos nossos colaboradores, mas e qual é a efetividade? E aí, partindo desse ponto da gestão de conteúdos, a gente definiu algumas premissas. Então, quais foram elas? Que os conteúdos eles precisavam ser mais visuais, animados, textos mais curtos, né? Antes a gente colocava toda a informação na TV. Então, por exemplo, a gente tinha um grande lançamento, a gente queria colocar tudo que estava lá e não funciona. Então, é uma chamada, é atrair o colaborador para outros canais, né? É uma comunicação integrada, não precisa colocar tudo para o colaborador ver ali. Então, isso pra gente foi uma premissa muito interessante e difícil, que a gente sabe como é difícil enxugar, né? A gente de comunicação, mas a gente conseguiu. Então, conteúdos visuais, animados, textos curtos, uma comunicação mais direcionada, né? Antes a gente só desdobrava na TV, e aí não, a gente começou a produzir conteúdos para a TV corporativa, e tem uma grande diferença essa parte. E claro, o protagonismo dos colaboradores. Isso vale para qualquer canal de comunicação, né? Desde o nosso planejamento de comunicação, a gente coloca o colaborador como protagonista. Por quê? Todo mundo gosta de se ver, né? Seja ganhando um prêmio, reconhecimento, tempo de casa, participando de um evento. A gente criou 8 editorias e também a gente pediu para a sua TV 2 vinhetas animadas. E nessas editorias, o que a gente pensou? Primeiro, na nossa campanha institucional, a gente tem uma campanha
que conecta todos os nossos valores. E um grande diferencial que a gente fez foi o Nossa Dica de Quem Sabe. Dentre as conversas que a gente fez, de benchmark, de falar com a sua TV, de falar com outros parceiros, a gente viu que os colaboradores poderiam ser produtores de conteúdo. Então, nossa dica de quem sabe é o colaborador indicando uma dica de saúde, de cinema, de segurança, porque a gente queria que, mais do que ele vê o conteúdo dele na TV. E aí isso mostra interatividade e também a gente acaba trazendo o colaborador para junto do time de comunicação interna. A gente colocou, a gente fez uma grande editoria, mas que tem temas separados. Então, por exemplo, tem a dica de quem sabe, saúde, segurança e bem-estar. E aqui pode entrar qualquer tema de saúde, qualquer segurança e bem-estar, e pode inclusive estar casado com o tema do mês, outubro rosa, novembro azul. Por que não colocar uma dica que tenha correlação com o tema de comunicação interna do mês? Profissional, carreira e estudos. Então aqui é ótimo para quando a gente está falando de DHO, está falando de etapa de feedback, por que não correlacionar aqui? Dica de quem sabe, então a gente pode colocar um case aqui. Aí a gente tem filmes, séries e livros. A gente sabe que o colaborador não quer saber também da empresa, né? Ele quer trocar com o colaborador também um pouco da vida pessoal, do que sabe. Então a gente colocou aqui filmes, livros e séries. Diversão e cultura, que a gente também tem que passear, ou tem que se divertir. Então é sempre bom trocar com os colaboradores. E alimentação também, porque entra dentro do nosso pilar aí de saúde e segurança. Então foram alguns temas que a gente mapeou e conectou tudo dentro da nossa dica de quem sabe. A gente pegou vários temas internos que a gente tinha. Aniversariantes do mês, tempo de casa, novos colaboradores, promovidos. Então dentro desse pacote, eu coloquei vários outros pacotes internos que nós fazíamos. Já nos eventos, mesma coisa. A gente tem um grande evento que é o Café com o CEO e o diretor, tem os eventos em geral, mas tudo que fosse de evento externo e interno, a gente colocaria dentro dessa editoria, para as pessoas se identificarem com a arte, se identificarem com o material. Já as nossas novidades, tem o Ali na imprensa, então tudo que a gente sai na imprensa, nossos patrocínios, que é uma frente grande da Ali dentro da companhia, nossos conteúdos na rede social, e também um geral, para a gente colocar qualquer tema aqui, quando a gente fala de novidade da empresa. Então, dentro de uma editoria, você conecta vários outros subtemas que a gente fala muito, mas que fica todo amarrado dentro de um conceito. E para fechar a última dica, a gente pediu um template animado de geral institucional, com várias cores da marca. O claro, o azul marinho, o vermelho, o branco. Para quê? Para a gente ter vários materiais animados que a gente pode colocar o nosso conteúdo. Isso facilita o dia a dia da comunicação interna, né? A gente consegue embedar muitas coisas, às vezes não, é um tema que não se encaixa em nenhum outro ponto. Então, enfim. E aí, legal. Nesse processo que a gente começou de reestruturar, de fazer novas editorias, de olhar para resultado, olhar para número, eu falei, mas será que as pessoas estão olhando para a TV? Será que as pessoas estão vendo os nossos conteúdos? Era uma coisa que me deixava muito curiosa e ansiosa de saber por quê. Então o que a gente fez? Nosso time de comunicação, sem contar pra ninguém, a gente colocou na TV uma ação que era se liga na TV Ali, R$2.000 ou um brinde misterioso. Reais é a moeda de troca que a gente tem. Então era R$2.000 ou um brinde misterioso, acesse o QR Code e participe. A gente não falava nada, a gente não soltou em nenhum outro canal, a gente só colocou na TV. E aí, várias pessoas começaram a participar. Nesse processo, eu lembro que em São Paulo, quando começaram a participar, eu já sentei do lado da pessoa e falei, o que foi? Eu vi que você participou. Ele, eu olhei pra TV, tava escrito brinde misterioso, me gerou curiosidade, aí eu entrei. Falei, legal. Aí eu vi que o RH começaram várias pessoas a entrar, né? Aí eu sentei lá, falei, eu vi que você participou da ação. Aí uma pessoa viu e falou pra várias pessoas, aí várias pessoas participaram. O que é muito perfil de comunicação interna, né? Na TV corporativa. Às vezes uma pessoa vem e fala, olha, acabou de passar na TV e eu vi. Então, enfim, o que a gente conseguiu? Os colaboradores dos 3 escritórios participaram e também 5 bases. 13 não participaram. O que a gente fez? A gente foi lá no nosso canal principal, que é o Teams, e soltou, olha, vá para a TV corporativa que tem uma ação exclusiva lá. Mais pessoas participaram desses lugares que já tinham participado e também 2 bases a mais. Então a gente fechou com 7 bases participantes e 3 escritórios, o que dava mais ou menos 50%, 50% dos nossos locais que tem a TV corporativa. Então pra gente foi muito legal, assim. Eu tinha aquele sentimento, por mais que a gente faça as nossas ações, os nossos formulários, enfim, ativações, eu sempre tive o sentimento de, será que eles estão olhando sem ninguém falar? Então isso é um termômetro bem legal para vocês fazerem, para sentirem como é que está.
antes de começar talvez um processo ou uma novidade, enfim, uma reestruturação. É um exercício bem legal, a gente gostou bastante. Daí a gente aproveitou e quem respondeu, a pessoa entrava, acessava o QR Code, colocava que queria ganhar R$2.000 ou um brinde misterioso, e era um caminhãozinho da Ali, que é super disputado. Depois o pessoal ficou, não acredito que eu não participei, enfim. Mas a gente perguntou, tá, vamos aproveitar que as pessoas acessaram a TV e vamos perguntar o que você acha dela, né? Então a gente colocou, a gente mensurou que 54% olham os conteúdos da TV 4 a 5 vezes por dia e 40% 2 a 3 dias por semana. O que eles mais gostam de ver? Novidades, né, eventos, novos posts, área na intensa, colaboradores, que são aquelas pautas que eu falei, e sorteios e ativações. E a nossa nota foi de 9,6 de satisfação. Então, o público que acompanha a nossa TV, eles gostam bastante e vem bastante. Então, quando eles responderam 4 a 5 dias por semana, eu fiquei até que surpresa que eles acompanham nesse grau. Então, quando a gente fala de mensuração de resultados, esse é um bom termômetro, uma boa iniciativa que vocês conseguem também fazer na empresa de vocês, enfim, de tempos em tempos. E aí, nesse resultado, todo esse processo que a gente fez de reestruturação, de novas editorias, de ter um relacionamento mais próximo com a sua TV, o que a gente melhorou, né? A gente aumentou o número de colaboradores impactados, a gente aumentou os nossos conteúdos expressivamente. Antes da gente começar a olhar para a TV, a gente tinha 3 a 4 conteúdos que eles praticamente não mudavam. Hoje a gente tem mais de 10 conteúdos semanais, então que a gente vai atualizando para o colaborador. E a gente tem conteúdos direcionados, então a gente não só desdobra os conteúdos lá, tem conteúdos que são específicos para a TV corporativa. Então isso também foi um grande diferencial. E alguns feedbacks qualitativos e quantitativos. Então, logo quando a gente começou todo esse processo com a TV corporativa, no meio do ano passado, teve o Dia do Motorista. E aí eu fui para uma base operacional e foram vários diretores, foi meu diretor também, e foi um gerente que tinha acabado de sair numa matéria da TV corporativa. E aí uma menina da base, uma supervisora, falou assim, olha, você estava na TV. Aí o meu diretor estava perto. Aí eu falei, vem cá, Diego. Aí eu puxei minha diretora e falei, fala de novo. E ela reconheceu ele, né? Falou que legal, você estava na TV, você conheci seu time pela TV, parabéns pelo seu time, porque era bem uma pauta contando do time desse gerente. E eu falei, ai, que legal que você conheceu. Aí fiquei super feliz, né? Fui animada, eu falei, que legal, o pessoal tá vendo, né? Tá participando. Aí eu fui pra Natal, uma outra época do ano, pra festa de final de ano, e tinha uma pessoa que fazia tempo de casa lá. Ela fazia 5 anos, e todos os tempos de casa também estão na TV. E aí ela falou, nossa, Fê, muitas pessoas vieram me abraçar agora, porque eu nem tava esperando ver a pessoa, parabéns pelo seu tempo de casa, porque eu tô na TV. E eu falei, olha que legal, não dá pra mensurar quantitativamente, mas dá pra mensurar pela qualidade, né? Então os colaboradores acabam comentando. Inclusive essa pessoa era de educação corporativa, de DHO, né? E quando a gente começou, a gente tinha que divulgar o ciclo de desempenho. Ela, não, mas tem que ir pra TV, porque as pessoas olham a TV. Falei, tá bom, vai pra TV, fica tranquila, a gente vai desdobrar na TV sim. Então até criou nos nossos clientes internos o sentimento de não, tem que ir pra TV sim. Coisas que antes não tinham, né? Nem pela área mesmo. Que é esse final e, consequentemente, o nosso resultado da área. Nesse último ano, a gente focou em saúde e segurança, compliance e engajamento, né? Que foi a nossa campanha Juntos Somos Mais Ali. Na pesquisa de clima, tudo que a comunicação interna focou cresceu, especialmente a parte de cultura e engajamento. Então a gente fala que isso também foi resultado da nossa TV corporativa, né? E a campanha que a gente fez também ganhou um prêmio global da Glampor. A Ali, ela é brasileira, mas ela é subsidiária por uma multinacional, que se chama Glampor. E aí a gente ganhou o prêmio nacional de, enfim, projetos que inspiram, e a gente acabou ganhando no último mês também o global. E isso também se dá muito ao nosso trabalho em conjunto, integrado junto com os demais canais. E o resultado na pesquisa de clima. E aí eu trouxe algumas mensagens finais, né? Então, para aproveitar o parceiro, sua TV, perguntar quais são as boas práticas, o que eles, né, podem ajudar, fazer novos acordos, aproveitem essa parceria. Eles podem ajudar e muito. Caprichem nas editorias, eu acho que é ali que mora o coração de comunicação interna. Claro que uma boa estrutura, acompanhar os canais é fundamental, mas o conteúdo é o que faz o colaborador continuar acompanhando o canal, então foquem bastante nisso. Façam ações exclusivas, e aí eu coloquei testem. Eu acho que, diferentemente de muitos canais,
a gente pode testar mais a TV corporativa. 1 dia, 2 dias, 4 dias. Deu certo, troca, tenta de novo. Diferentemente de um canal mais estático, que é um e-mail, um Teams, a gente não pode ir lá e apagar. Na TV não. Na TV a gente pode brincar muito mais com a interação, tá próximo do colaborador, e se funcionou, a gente troca, muda a estratégia e faz de novo. Então é um canal que dá para testar muito. O protagonismo do colaborador que eu falei, e também colocar a TV como protagonista em algumas ações. A gente acaba usando ela muito como secundária ou como complementar, mas tem muitas ações que a gente pode usar ela como protagonista mesmo, até porque ela é interativa. Então acho que a gente tem que aproveitar mais esse canal. E por fim, confiar no poder de comunicação. Eu falo isso muito. Assim, claro que sou suspeita, sou de comunicação. Mas, gente, comunicação transforma, aproxima os colaboradores, conecta os propósitos, e os canais, eles estão para isso. Então, não dá para você pensar numa grande campanha se você não pensar numa grande campanha pensando em canal. Como é que você vai chegar no público, como é que você vai conquistar o seu público? A mesma comunicação não é igual para cada canal, e ela pode ter um alcance muito melhor se você direcionar. Dá trabalho, é difícil, é o desafio de comunicação. Muitas vezes a gente não sabe qual caminho a gente vai seguir, mas dá certo no final, tá bom? E obrigada, gente. Boa noite.